Olá, muito obrigado pela sua participação. Essa é a segunda parte de uma apresentação de um tema muito importante, que é a enxaqueca. Meu nome é Leandro Cortonicallia, sou neurologista, trabalho aqui em São Paulo, sou membro da Academia Brasileira de Neurologia e também membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Essa segunda parte é sobre o tratamento da enxaqueca. Se você perdeu a primeira parte ou se você pulou direto para cá, volta na primeira parte. Sinceramente, é a parte mais relevante, que vai trazer mais novidade. Todo mundo quer saber sobre tratamento, mas não dá para perder o conceito adequado de tudo que está envolvido no tratamento da enxaqueca. E esses conceitos são de extrema importância para você encontrar o sucesso no seu tratamento. Vejam aí nessa primeira apresentação, esse primeiro slide, que eu estou apresentando um conflito de interesses para dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses para fazer essa apresentação. E que toda a minha apresentação, como eu mencionei da primeira vez, é baseada em fundamento científico. Tem referência de tudo que eu estou falando, as publicações científicas, sobre tudo aquilo que eu comentar aqui. Nada disso é colocação da minha cabeça, da minha experiência pessoal. Não, a apresentação é baseada em ciência. Vejam que o tratamento então vai começar. Vamos falar de tratar, que legal. Bom, mas o tratamento já é bem estabelecido até consensualmente no mundo todo. Então existe o consenso americano do tratamento da enxaqueca, o consenso europeu, o consenso alemão, e existem também os consensos de tratamento da enxaqueca episódica e da enxaqueca crônica, que são coisas diferentes, tá? Eu estou seguindo nessa apresentação isso que é consensual da nossa sociedade, aqui brasileira, tá? O mais importante é estabelecer de cara que o tratamento é baseado em meta-realista. Meta-realista. Então, não tem cura para enxaqueca. Cura não tem, mas tem tratamento excelente para enxaqueca. Tem tratamento satisfatório da enxaqueca, tem controle muito bom da enxaqueca, tá? E o objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o grande problema dessa doença, como a gente comentou na primeira parte. E as metas para isso é diminuir, imagina um calendário, diminuir os dias de dor nesse calendário, né? Diminuir em cada dia a duração das crises, as horas naquele dia de crise, diminuir a intensidade dessas crises mais leves, crises não tão intensas, melhorar a pessoa no sentido de que os antigos fatores desencadeadores das crises agora não desencadeiam mais. E que os remédios que pareciam ter perdido o efeito agora funcionam muito bem, mesmo remédios mais simples. Por esses parâmetros você vai perceber que está melhorando progressivamente com o tempo, que é importante, né, da sua enxaqueca. Os benefícios vêm ao longo do tempo, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então é uma abordagem macroscópica, onde a gente vai tratar especificamente a doença enxaqueca e suas comorbidades, seus fatores de cronificação, seus fatores de agravamento das crises, seus gatilhos e assim por diante, tá ok? Mencionado já, como eu falei na primeira parte. Então veja, a gente vai começar. O que é educação? É isso que eu estou fazendo aqui. Então isso no consultório é importante, né? Apoiar o paciente, manejar a expectativa. Há necessidade de modificação de estilo de vida? Há necessidade de terapia? Remédio? Qual remédio? Sempre se usa remédio? Quando se usa remédio? Que tipo de remédio? É sobre isso que a gente vai falar para o controle da enxaqueca. Mais difícil quanto mais crônica for a enxaqueca. Mas mesmo na enxaqueca crônica, com bastante solução. Tratamento não medicamentoso, eu não vou me ater muito aqui hoje. Mas um dos principais motivos de falhar o tratamento da pessoa com enxaqueca é ter pulado o tratamento não medicamentoso, ou seja, está atrás só de um remedinho. Quando, se não for esse o maior problema da pessoa, se não for essa a maior comorbidade, se tiver outras questões envolvidas, não vai dar certo. Você pode usar um remédio maravilhoso para enxaqueca e a pessoa está dormindo mal, está comendo mal, está fazendo jejum prolongado, a pessoa mantém cervicalgia, a pessoa não muda estilo de vida, e aquele remédio que é maravilhoso em outro paciente, para aquele paciente não vai funcionar. Então, o tratamento não medicamentoso é fundamental. E muitas vezes a gente começa só por ele quando isso é possível, tá? E aí vai envolver tudo que vocês sabem em relação à alimentação,
a sono, a atividade física, modificação de estilo de vida, manejo de estresse e assim por diante. Parar com o cigarro, diminuir café, não é proibido, mas tem que diminuir. E aí tem toda a questão do tratamento não medicamentoso, que é avaliado individualmente. Todo tratamento tem que ser avaliado pessoa a pessoa. Não existe um tratamento que você possa replicar igualzinho para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, com condições nessa doença que é multifatorial, muito diferentes. O uso excessivo, que vocês estão vendo citado aí nesse slide, de medicamento sintomático é um problema. Então, quanto mais as pessoas tomam de medicamentos sintomáticos para tratar suas crises de enxaqueca, quanto mais frequente, e quando usam isso de forma excessiva, vai prejudicar o tratamento. É mais difícil tratar uma pessoa que faz uso excessivo de analgésico. Tá? Ué, mas como é que eu vou parar então? Eu estou proibido? Não, não está proibido de tomar, mas qual que você vai tomar? Aí vem a prática do especialista nesse assunto. Tá? Mas vamos ter que passar por isso sem culpabilizar o paciente, quer dizer, ele toma remédio porque ele tem dor de cabeça. Então nós temos que ajudar a diminuir a frequência da dor, a intensidade da dor, e o paciente tem que diminuir o seu consumo excessivo de analgésicos, paralelamente. Essa é uma fase do tratamento que não pode ser esquecida. Por isso mesmo, vocês estão vendo nesse novo diapositivo, que o tratamento medicamentoso muitas vezes começa por um tratamento de transição, né? Junto com o tratamento preventivo, que é o item 3. O que é tratamento de transição? Entre aspas aí, né? Um detox, né? Uma desintoxicação da pessoa de uso excessivo de analgésico. As pessoas estão tendo tanta dor, tão frequente, consumindo tanto analgésico, que precisa de um tratamento detox, um tratamento de transição. São várias as estratégias de tratamento de transição. A gente lança a mão de vários produtos para fazer tratamento de transição, né? E é fundamental fazer. Antigamente a gente recomendava, faz primeiro o tratamento de transição para depois começar o tratamento preventivo. Hoje em dia a gente preconiza começar junto. A gente vai fazer tratamento de transição e já começa algum tratamento preventivo, como vocês vão ver. Tá? E o tratamento agudo sintomático está proibido? Claro que não. Mas qual? Quantos comprimidos? Em que momento a gente toma? Quais comprimidos? E o que não é comprimido? O que a gente faz? Então existem estratégias que são bem combinadas com os pacientes para o tratamento sintomático. Ele não está proibido, mas ele precisa ser controlado e muito bem administrado. As pessoas fazem uso de medicamentos de forma excessiva e inadequada. A maior parte dos remédios que as pessoas conhecem para tratar crises de enxaqueca, um especialista não prescreve esses medicamentos no consultório. Tá? Então tem coisa boa para tratar crise, mas esse não é o foco do nosso tratamento. O foco do nosso tratamento, principalmente naquelas pessoas que têm frequência muito alta, é tratar a doença enxaqueca, diminuir o número de crises e ficar mais fácil de tratar cada crise também. Tá ok? Mas vamos falar então de tratamento preventivo. Se a gente se perguntar, vamos falar de remédio para tratar a enxaqueca. Qual é o melhor? Tem 3 produtos que se alinham na eficácia. Um deles é o topiramato. É um medicamento antiepilético que é utilizado via oral, é um comprimido. Ele tem eficácia semelhante aos anticorpos monoclonais, MABs, que são injeções subcutâneas, que é o tratamento mais moderno que existe, eu vou comentar bastante sobre isso, e eficácia semelhante ao uso da toxina botulínica para o tratamento da enxaqueca crônica. Então, em termos de eficácia, esses produtos se equivalem, eles têm nível de recomendação, nível de evidência científico chamado 1A, tá? Ou seja, é o que tem mais estudos dizendo que são as melhores práticas. Muitas vezes em monoterapia, ou seja, você escolhe um dos 3, por exemplo, e às vezes de forma associada. Bom, se eles têm eficácia semelhante, vamos escolher qualquer um. Não é assim, porque não é só a eficácia que conta. Muitos desses remédios têm efeitos adversos. E aí, a partir dos efeitos adversos, você também tem limitação da prescrição desses medicamentos. O topiramato, ele não é o único medicamento que a gente pode prescrever via oral, comprimido para não ter crises de dor de cabeça, tratamento preventivo. Existem outros. Vocês estão vendo aí na lista tudo que a gente usa
e usou durante décadas e continua usando. Esses remédios ainda têm o seu papel. Esses remédios ainda são utilizados e existem indicações precisas. Muitas vezes, quando a gente está analisando a melhor estratégia de tratamento para cada paciente, a gente percebe que há comorbidades, distúrbio de sono, ansiedade, depressão. Então a gente vai lançar a mão de um produto que a gente sabe que vai ajudar também na enxaqueca, que vai ajudar também numa dessas comorbidades. E assim a gente vai procurando o melhor perfil de um medicamento oral para aquele paciente. Esses medicamentos estão aí, são usados. Muitos pacientes ainda apresentam e vão continuar apresentando um resultado satisfatório com essas medidas que são bem antigas, tá? Mas se isso estivesse dando certo, era fácil tratar enxaqueca, não é? O que acontece? Acontece que com o passar do tempo, quando a gente vai usando esses remédios que são antihipertensivos, antidepressivos, antiepiléticos, né, anticonvulsivantes e outros, a gente vai perdendo adesão ao tratamento. O paciente tenta começar, o paciente tenta tratar, mas não persiste no tratamento. Não persiste ou porque não teve eficácia ou porque teve efeito adverso, que foi ruim e que o custo-benefício do tratamento não se deu, né? Esse é um estudo, vocês estão vendo aí a publicação e a referência, já de 2015, né? Tem 10 anos o estudo. Se você começar com 100 pacientes com essas medicações, quando terminar um ano, só 20 pacientes mantêm o tratamento. 80% abandonou esses tratamentos, mesmo quando a gente faz a prescrição desses tratamentos de forma sequencial. Então, há uma necessidade não atendida nesse tratamento com medicamentos orais. Isso aconteceu durante décadas, até os dias mais atuais, quando a gente foi chegando a outras soluções. E é aí que eu quero falar sobre as medicações mais novas que existem aí no mercado, que são medicamentos especificamente desenhados para o tratamento preventivo de enxaqueca. Vejam que só agora, nos últimos anos, é que a gente tem medicamentos que foram pesquisados para tratar enxaqueca preventivamente. Um antidepressivo, um antihipertensivo, um antiepilético foram inventados para outras condições e a gente acabou usando porque percebeu que funcionava. Agora não, agora a gente tem a primeira classe de medicamentos que funciona para tratar enxaqueca, que são anticorpos monoclonais. Então são proteínas que são desenhadas, né, em laboratórios com uma complexidade muito grande contra uma molécula chamada CGRP. O CGRP é um peptídeo pró-inflamatório. Ele promove inflamação. E esses anticorpos são como o anticorpo, né, é uma proteína que funciona quase como um míssil teleguiado para bloquear só um alvo. E o alvo se chama CGRP. Quando você tem uma droga muito seletiva que atinge especificamente um alvo único, o que isso te traz de benefício como tratamento? Te traz assertividade, te traz segurança, te traz tolerabilidade. Por quê? Porque é uma droga que vai agir num único alvo. Então, os anticorpos monoclonais são 100% seguros. São drogas que hoje em dia são vendidas sem receita nas farmácias, de tão seguros que são. Eu não recomendo isso. Recomendo que você procure um especialista para tratar você. Talvez essa droga não seja indicada para você. E eles são muito toleráveis. São drogas de uso subcutâneo, uma injeção ao mês, por exemplo. Um deles a gente pode usar até com 3 injeções ao mesmo tempo, para só de 3 em 3 meses reaplicar. São injeções subcutâneas, muito rápidas, muito simples, muito pouco dolorosas, uma injeçãozinha, com muito pouco efeito adverso. A maior parte dos pacientes não sente nada. Alguns pacientes referem um pouco de intestino ficar preso 2 dias depois que aplica uma vez por mês, ou vermelhinho no local que aplicou. A maior parte dos efeitos adversos referidos pelos pacientes é dessa natureza. São efeitos que as pessoas desconsideram e percebem pelo custo-benefício o benefício grande, favorável dessas medicações. E não é à toa que esses anticorpos monoclonais
são preconizados não só no Brasil, né? Nós temos 2 produtos aqui no Brasil, mas a Sociedade Brasileira de Cefaleia preconiza, a Academia Americana preconiza, a Europeia preconiza, e nos consensos de tratamento, como eu falei, que a gente vai seguir o consenso brasileiro, eles já são muito bem citados e muito bem referenciados como drogas de escolha. Às vezes como droga de primeira escolha, às vezes como droga de uso em associação no tratamento com algum outro oral que teve um efeito parcial ou que tratou uma comorbidade, mas não conseguiu tratar bem a enxaqueca. Aí vem uma estratégia de tratamento que depende da habilidade do especialista nesse tratamento da enxaqueca. Então, há um jogo, nós temos várias armas, e essa é uma das armas que hoje em dia a gente tem gostado muito, tá? Tá aí a apresentação dos 2 produtos, esse é o nome desses 2 que existem no Brasil, tá? 2 produtos que a gente entende como muito bons, tem diferenças entre eles, mas são produtos com uma qualidade excelente e que a gente gosta de prescrever, tá? Então, mais recentemente, no Congresso Americano de Neurologia desse ano, 2025, apresentaram um trabalho desses produtos poderem ser usados até mesmo em crianças, com total segurança, tolerabilidade e a mesma eficácia que tem nos adultos, tá? Então era algo que a gente já estava entendendo em adolescentes, por exemplo, mas até crianças de 7 anos fizeram parte desse estudo com total segurança. Então nós estamos falando de uma droga segura, tolerável e muito eficaz, tá? Muito interessante esse tratamento. E o terceiro tratamento que eu quero mencionar, além dos orais e dos anticorpos monoclonais, é esse aqui, a toxina botulínica, que no caso, aprovação em bula para tratar enxaqueca crônica. Então sim, o Botox trata enxaqueca crônica preventivamente. Ele é uma droga, nesse uso farmacológico, é aprovado não só na Anvisa, como nos outros órgãos regulamentadores pelo mundo todo, tá? E aí vocês estão vendo nesse desenho aonde são os locais que a gente faz a aplicação da toxina. Então a gente tem na região da fronte, na região temporal, na região occipital, mais baixo aqui na borda da nuca, né, no pezinho do pescoço, e até mesmo ali, vocês estão vendo em cima do trapézio, injeções subcutâneas da toxina botulínica. Esses são os pontos fixos. Além desses pontos fixos, a gente também pode fazer a aplicação de pontos extras, tentando cobrir a região onde a pessoa tem mais dor, por exemplo, com esses pontos extras. E o Botox, durante muito tempo, já foi utilizado para o tratamento de pacientes com enxaqueca. Atualmente, o que quer dizer atualmente? Desde 2011 está aprovado no Brasil. 2011 foi aprovado pela Anvisa. Já tem 14 anos de aprovação e uso regular no Brasil. Ninguém está falando de estética, não. Nós estamos falando de uso para quem está sofrendo muito com enxaqueca. Às vezes, a gente usa em associação. Botox com topiramato, Botox até mesmo com um anticorpo monoclonal, ou a Angalit, ou a Jove, e assim por diante. Então, existe uma forma de utilizar esses tratamentos, uma forma racional, em monoterapia ou em politerapia, dependendo da condição de cada paciente. Qual seria a melhor forma? Veja, na própria toxina botulínica, quando você faz um acompanhamento dos pacientes que vão fazer a aplicação a cada 3 meses, faz uma primeira aplicação, 3 meses depois uma segunda, 3 meses depois uma terceira, 3 meses depois uma quarta. Se você imaginar um tratamento de 1 ano, que é o período que a gente considera de tratamento mínimo para quem tem enxaqueca, mesmo que esteja dando certo o tratamento preventivo a gente gosta de manter por 1 ano, e com o Botox não é diferente. Se você avaliar a toxina botulínica por 1 ano, você vai ver que no final do 3º ciclo e quando estiver acabando o ano, você tem 80% de pacientes com resposta satisfatória do tratamento da enxaqueca, tá? Então, mas qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é personalizado, é individualizado. Ele precisa ser avaliado, né? Qual é a melhor estratégia e com que sequência de uso de medicamentos, né? O remédio certo, na dose certa, pelo tempo certo, né? O tratamento não medicamentoso, o tratamento de transição, o tratamento sintomático bem prescrito e bem utilizado, o tratamento multiprofissional, envolvendo profissionais que são necessários dependendo de pessoa a pessoa. Esse é o melhor tratamento.
Então, replicar conceitos de que o melhor tratamento, que o tratamento é dieta, que o tratamento é fisioterapia, que o tratamento é tratar os dentes, que o tratamento é tomar remédio, qualquer uma dessas condições que você individualizou e replicou isso, que vale para todo mundo, não é verdade, né? O tratamento é individualizado, conduzido por um especialista, bem conduzido, dá muito resultado. E esse é o meu conselho para que as pessoas evitem as informações que te desviaram do tratamento adequado da enxaqueca. Para isso eu peço que as pessoas que não viram a primeira parte da minha apresentação, que vejam, tá? E procurem um especialista para o tratamento da sua enxaqueca, porque é uma doença que compromete muito a qualidade de vida e que a gente consegue hoje em dia um ótimo resultado no controle dessa doença. Obrigado e até já.